E aí, pessoal, essa é a parte 5 da revisão de C, focando bastante agora em memória dinâmica, na alocação de memória dinâmica e ponteiros e vetores. Então, a gente tem algumas formas de alocação de memória em C. A gente pode declarar constante, as constantes são codificadas dentro do código objeto, na compilação do programa. Quando a gente compila o programa, vai ter um espaço de memória que o programa compilado, linguagem de máquina, vai estar carregado e junto as constantes são também compiladas, vão estar carregadas no mesmo lugar. Variáveis globais estáticas são alocadas também no início da execução do programa, separadamente da stack e da memória dinâmica. Variáveis locais são alocadas na pilha de execução do programa, na stack, eu já mostrei isso para vocês algumas vezes. E, finalmente, as variáveis dinâmicas são alocadas através de requisição do espaço da heap, que é outra pilha, não é stack, é uma pilha separada. É a região da memória, a heap é a região da memória que fica entre o programa permanente, que é o código objeto, e a pilha de execução do programa, e a princípio o tamanho da heap é desconhecido do programa, ok? Para alocar espaço da heap, fazer alocação dinâmica, a gente usa as funções disponíveis na biblioteca padrão stdlib, que são malloc, calloc, realloc e free. Malloc e calloc são as funções que a gente usa para requisitar a memória. A única diferença as diferenças entre uma e outra é que o malloc recebe um único parâmetro, que é o número de bytes do bloco inteiro, e calloc separa um número inteiro, que é um argumento, um parâmetro, e o outro que é o tamanho de cada um desses números. Então, por exemplo, se eu quero alocar um vetor de 5 inteiros, eu passaria 5 nesse parâmetro aqui no primeiro, e o segundo parâmetro seria o size of int, que é o tamanho de cada inteiro, ok? O malloc você multiplicaria, faria 5 vezes size of int. O calloc também inicializa a memória. Malloc não inicializa a memória. Se tiver lixo naquela memória, vai continuar com lixo. O realloc, a intenção é realocar a memória dinâmica. Então, por isso, ele recebe um ponteiro no primeiro parâmetro, que é o ponteiro que já foi alocado com o malloc ou o calloc, ok? Então, esse ponteiro aqui, ptr, ele já tem que ter sido alocado com uma dessas duas funções aqui, essa ou essa. E aí, o segundo parâmetro é o número de bytes que você quer realocar aquele espaço de memória. Pode ser para menos, pode ser para mais, tá? Então, prestando atenção que o realloc, ele vai alocar um novo espaço de memória com esse novo tamanho e vai copiar o que tinha no velho espaço para o novo espaço. Se o espaço for maior, beleza, vai conseguir copiar o que já tinha lá, o conteúdo inteiro. Se o espaço for menor, ele simplesmente ignora o que restar, tá? O que ficar de fora, o conteúdo que ficar de fora. Então, prestar atenção que realloc é uma função custosa, é uma função cara, e a gente não pode ficar usando assim demais, a gente tem que usar com parcimônia. E o free é a função aqui da biblioteca padrão que a gente usa para liberar o espaço alocado com qualquer uma das funções anteriores. Bom, vou dar um exemplo com malloc apenas, porque vocês podem olhar a documentação das outras funções, tá? Online, não preciso ficar repetindo aqui. E o malloc, o que a gente faz, né? Nesse exemplo aqui, olha só. Estou declarando um ponteiro p local, que é o int, pointer, e uma variável a, de inteira. E aí eu vou chamar o malloc e vou atribuir o retorno do malloc a esse ponteiro p, tá? Num vídeo passado eu já falei que o malloc retorna um void pointer, que é um ponteiro genérico do C, e aí o que eu estou fazendo aqui antes do malloc nessa sintaxe de parênteses é fazendo um typecast de um void pointer. Então, esse aqui é um type. Nossa, o delay tá horrível para escrever aqui. Desisto. Tá, foi. É um typecasting
de um tipo mais genérico, que é o void pointer, para um tipo mais específico, tá? E aí eu estou alocando A vezes size of int, um tamanho A qualquer, multiplicado pelo tamanho de um inteiro. Então, alocando um bloco de inteiros e eu vou acessar esse bloco aqui através do ponteiro P, tá certo, gente? E aí uma prática que a gente deve fazer, e eu não fiz para vocês nos exemplos, porque eu sou meio preguiçosa, mas tem que fazer, é verificar se a alocação deu certo, ok? Se o P tiver vazio, o que vai acontecer, o que aconteceu é que houve algum erro de memória, por exemplo, memória insuficiente ou algum outro erro, tá certo? Então, sempre que a gente verificar se o ponteiro está válido ou não depois de uma alocação, é uma prática interessante que a gente deve fazer, tá? E aí, aqui que eu não fiz, que vocês têm que prestar atenção, é sempre, antes de terminar um programa, dar um free no ponteiro P, que foi alocado, liberando aquele bloco de memória que eu aloquei com malloc, ou poderia ter sido chamando alguma outra função. Desculpa aí, gente, pela rasura aqui, mas é porque eu estou usando uma mesinha digitalizadora e às vezes está com um delay muito grande e a gente não consegue escrever direito, tá? É isso que aconteceu ali. Enfim, eu queria mostrar para vocês uma visão da memória, explicando todas essas coisas que eu acabei de falar. Então, essa visão aí que eu estou colocando, a memória, nos endereços mais baixos, a gente tem o sistema operacional carregado. Logo acima, a gente tem o código objeto do programa e as constantes, que eu falei que eles ficam no lugar assim separado. E aí a gente tem as variáveis estáticas ou globais num local separado, tanto que todo programa tem essa visibilidade dessas variáveis. E aí a gente tem a stack, que é a pilha de execução do programa, que é aquela memória que gerencia chamadas de funções e o retorno e a alocação de variáveis locais. E a gente tem a heap, que é a memória dinâmica, que é alocada explicitamente pelo programador e liberada também pelo programador, diferente das variáveis locais, que o programador não libera, né? O programador declara e quando o escopo das funções termina, aquela memória é liberada. Tá, aí coloquei um programinha aqui para a gente ver como é que funciona isso na memória dinâmica, porque a memória estática eu já até mostrei para vocês em outros exemplos. Por exemplo, aqui, olha, estou declarando duas variáveis, P e Q, do tipo char_pointer e int_pointer, que são o quê? São variáveis globais. Se são variáveis globais, elas vão ficar naquele espaçozinho de variáveis globais estáticas separados. Não vão ficar nem na heap e nem na pilha de execução do programa. Elas têm essa visibilidade global, né? Então, elas ficam nesse espaço separado. Só que eu estou declarando, alocando dois espaços de memória. Um, que é um espaço de memória de caractere, tá vendo aqui? 1000 bytes, e faço o typecast para char_pointer. E atualizo o ponteiro P, que é essa variável global, com o endereço desse bloco, tá? Então, eu vou acessar esse primeiro bloco aqui da heap que eu estou alocando a partir através de P. E aí eu aloco outro bloco de 50 vezes size of int, geralmente é 4, né? Faz todas as arquiteturas. E retorno em Q, ou seja, eu vou ter acesso a essa memória, esse bloco, através da variável Q, tá? E a gente já viu que se eu tivesse uma variável aqui, sei lá, uma variável inteira aqui, int x, onde iria essa memória? Onde iria parar? Aqui, né, no escopo da main. A gente vai ter, já mostrei para vocês, a variável x. Se eu inicializar, por exemplo, com o valor 2, o conteúdo aqui desse espaço, dessa célula de memória vai ser 2, tá? Então, lembrando aqui, se eu chamar outra função, eu vou empilhar também o endereço de retorno, os parâmetros e tudo mais, como eu já mostrei para vocês. Ok, gente?
tem algumas declarações que também são ponteiros, né? A gente vê aqui essa declaração que vocês estão acostumados a declarar vetores. Eu tenho uma declaração aqui estática de vetor, não é dinâmica, então esse bloco aqui de caracteres vai ser alocado na stack, tá certo? Se não for uma variável global, é claro. E aí, o que eu vou ter? Eu vou ter 30 espaços consecutivos da memória alocados. A gente costuma desenhar os vetores assim. Então, o que eu vou ter é de 0 a 29. E é interessante aqui que esses espaços de memória são células e cada uma tem seu endereço, né? Então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho o endereço da primeira célula, eu tenho o endereço da segunda e tenho o endereço aqui da célula 30. Cada uma tem seu endereço. E o interessante é que o nome do vetor, o nome que você colocar aqui, por exemplo, vet, vai ser o valor do endereço da primeira célula, tá? Ou seja, vet é o ponteiro para o início desse vetor, porque vet contém o valor da primeira célula. Considerando isso, a gente pode fazer atribuições desse tipo aqui. Olha, imagina que eu tenho um vetor de 20 posições de inteiro chamado V e um ponteiro para inteiro. E eu faço o seguinte, olha, P recebe o endereço da posição 5. Então, seria o P ia receber aqui o endereçozinho da célula 5. Ou seja, P vai estar apontando, se eu tenho aqui a célula 0, 1, 2, 3, 4, 5, tem outras aqui, né? Vai até 20, na verdade 19, eu vou ter um Pzinho que vai estar apontando para essa célula aqui, porque eu fiz a inicialização do ponteiro P com o endereço de V5, que é esse endereço que está aqui, né? Esse valor dessa célula aqui, esse Ezinho. Então, eu tenho, a partir de P, eu acesso 5. Se eu quisesse outra variável ali para acessar o início do vetor, como é que eu poderia fazer? Eu poderia ter um int, asterisco, var, por exemplo, e aí eu faria var receber v, ok? Então, eu teria agora o v, apontando para a primeira célula, com o valor, esse endereço aqui da primeira célula, e teria var apontando também para a primeira célula, tá certo? Então, posso fazer essas manipulações de ponteiros com vetor também. E aí, queria chegar num ponto que é o seguinte, a gente pode fazer, a gente já está fazendo, a gente pode fazer explicitamente a aritmética de ponteiros. E ela funciona da seguinte forma, bom, a gente já viu que a gente pode fazer atribuição, então, por exemplo, se eu tenho dois ponteiros P1 e P2 e uma variável final inteira x, posso inicializar x com 4, e aí eu vou fazer P1 recebe o endereço de x, ou seja, P1 está apontando para x. E aí eu faço essa atribuição, que é uma atribuição totalmente de endereços de memória, ou seja, de ponteiro. Eu faço o conteúdo de P1 ser atribuído a P2, ou seja, nesse momento, tanto P1 quanto P2 estão apontando para x. Então, se eu fizer conteúdo de P1, o que eu vou obter? 4. Se eu fizer conteúdo de P2, o que eu vou obter? Também 4. E eu posso adicionar e subtrair ponteiros. E essa aritmética é um pouco diferente. O que significa, na verdade, adicionar e subtrair ponteiros? Na verdade, a gente está querendo andar, caminhar na memória. Então, quando eu falo, por exemplo, que eu estou somando um ponteiro para inteiro, somando de 1, na verdade, eu estou caminhando na memória uma posição e eu preciso considerar a base do ponteiro. Se o ponteiro é inteiro, eu vou estar adicionando, por exemplo, 4, que é o tamanho de um inteiro.
se for um ponteiro para caractere, para char, seria mais 1. E eu acho que a ideia que tem que ficar na nossa cabeça é que, na verdade, quando a gente está somando ponteiro, a gente está caminhando na memória. E mesma coisa para a subtração, tá? Então, esse programa aqui, eu tenho 4 ponteiros para inteiro e um valor final x. E eu faço o seguinte, ó, P1 recebe endereço de x, P1 está apontando para x. P2 vai receber o endereço de P1 e depois P1 vai ser incrementado de 1. P3 vai receber P2 mais 4, vai andar 4, e P4 vai receber P3 menos 5. O que está acontecendo aí, no final das contas? P1, P2 e P3 vão apontar para endereços de memória que não estão associados a nenhuma variável. A gente fez toda essa aritmética aqui e deixou eles apontando para lugares não inicializados. Nesse caso, a gente faz asterisco P1, asterisco P2 e asterisco P3, essas aritméticas, esses operadores vão resultar, essas expressões vão resultar em erro. O único endereço que faz sentido aqui é o de x, porque x é a única variável que está inicializada aqui nesse mini programa. Importante é que as operações tomam como base de aritmética de ponteiro, tomam como base a base do ponteiro, porque a ideia de você realmente estar caminhando na memória, tá bom? Depois vocês podem olhar esses slides detalhados lá, mas o que eu quero dizer é o seguinte, se P1 aponta para 2000, P1 mais 2, na verdade, vai apontar para 2002, se a base do ponteiro for char, que é 1 byte, e 2008, se a base do ponteiro for um int, que ocupa 4 bytes. Certo, gente? Isso aí depois vocês podem olhar. E aí, entendendo essas coisas, a gente pode entender as diferenças entre essas três expressões aqui. Se P é um ponteiro para inteiro, o que significa P mais mais? Significa que a gente está caminhando uma célula de memória, né? A gente está fazendo aqui aritmética de ponteiro. Esse daqui já não é aritmética de ponteiro, é uma aritmética de número inteiro. Porque a gente está pegando o conteúdo do que está sendo apontado por P, assumindo aqui que isso vai ser um valor válido, e fazendo um incremento de 1. E esse aqui, o que a gente está fazendo? A gente está fazendo uma aritmética de ponteiro aqui dentro, somando de 1, ponteiro de 1, portanto eu vou caminhar na memória, e depois pegando o conteúdo desse ponteiro, o conteúdo final, através do operador conteúdo D. Não sabemos se isso vai ser válido ou não dentro do contexto do programa. Já vimos isso, e é interessante isso daqui, olha. Se a gente sabe que quando a gente aloca um vetor, estamos alocando posições contíguas na memória, e a gente sabe que o nome do vetor é o endereço para a primeira célula do vetor, para a primeira posição do vetor. E a gente sabe que a gente consegue caminhar na memória através de aritmética de ponteiro, a gente sabe usar a notação de aritmética de ponteiro para acessar vetores. Então, se eu tenho, por exemplo, um vet de um índice i, vet é o endereço da primeira posição, e a gente sabe que o vetor está em posições contíguas na memória. A gente pode dizer o seguinte, olha, isso aqui eu pego o conteúdo do vetor da posição i, né? Isso é equivalente a fazer o seguinte, eu vou fazer uma aritmética de ponteiro com vet, afinal, vet é o ponteiro, que é o endereço da primeira posição. Vet mais i vai ser o endereço da célula i, endereço, vet mais i é um ponteiro. Se eu quiser pegar o conteúdo disso aqui, eu vou usar o operador conteúdo D. Essas duas expressões são idênticas, ok? Elas são equivalentes. Eu posso usar essa notação, essa sintaxe, para acessar os elementos de um vetor, e posso usar essa sintaxe aqui para acessar os elementos de um vetor. Vocês podem escolher o estilo que mais agrada a vocês, tá? E aí eu vou mostrar agora um exemplo disso tudo que eu falei aqui, lá na minha IDE, tá? Eu joguei aqui um exemplo. E aí a gente vai ver cada pedacinho desse exemplo aqui funcionando, tá? Primeiro passo
Eu vou comentar essa parte aqui. E aí eu faço o seguinte, olha. Declaro um vetor, nome, de 30 posições e já faço uma atribuição de uma string a esse vetor, tá? Como é que é essa atribuição? Usando aspas duplas, que essa atribuição vai ser feita com /0 no final, não se preocupem com isso, que isso já vai ser feito direitinho. Declarando dois ponteiros P1 e P2, ponteiros para caractere, estou declarando uma variável char e um inteiro i. Vamos lá. Aí eu faço o seguinte, ó, P1, que é um ponteiro para caractere, vai receber nome. Isso aqui é uma atribuição de ponteiro, certo? De endereço de memória, porque eu já falei para vocês que nome é o endereço da primeira posição do vetor, ou seja, vai ter o endereço da letra J aqui maiúsculo, ok? E P1 vai ter esse mesmo valor. E aí eu faço variável K receber o conteúdo nome de 3, que é 0, 1, 2, 3, que é o E, ok? Depois eu pulo, faço o seguinte, ó, K recebe P1 de 0. P1 está apontando para J, portanto, K vai passar a receber aqui. Primeiro, eu tinha colocado o E, o caractere E. Depois, eu coloquei o caractere J. Agora, eu vou colocar P2 recebendo o endereço de 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, P2 vai estar apontando para D. Vai ter o endereço da célula onde D está. Se eu fizer um printf aqui, string de %s, especificador %s de P2, vamos ver o que vai acontecer? Se P2 está apontando para D, eu vou obter a impressão a partir de D até o /0. É assim que funciona o %s, o printf com especificador %s. E vamos ver se é isso mesmo que a gente obtém. Da Silva, certinho. Da Silva. Por quê? P2 está apontando para a letra D. A gente fez isso acontecer. Vamos continuar. Tirei P2 da letra D e coloquei de volta em P1 que estava no início. Ok? Depois eu faço P2 receber P1 mais 5. Eu posso fazer isso? Posso, aritmética de ponteiro. P1 está apontando para J. P1 apontando para J mais 5 vai apontar para onde? 1, 2, 3, 4, 5, para D de novo. P2, portanto, vai estar apontando para D. Se eu imprimir P2, eu vou obter da Silva de novo. Resolvi imprimir P1 mais 5, só para brincar um pouquinho, para ver o que essa aritmética de ponteiro sai. Da Silva. O primeiro print continua lá. E o segundo print de P1 mais 5 da Silva também, porque P1 mais 5 é da Silva. Tirando aqui. E aí, o que acontece se eu imprimir com %s P1 mais 20? P1 é o endereço da primeira posição, que é J, mais 20 vai dar um negócio fora da string, fora do /0, porém no espaço de memória alocado, tá? Então vai imprimir alguma coisa lá lixo, porque o %s também é especificador que imprime até /0, né? Então, ó, imprimiu nada, lixo. Sugiro que vocês utilizem o Valgrind, que é essa ferramenta para detectar falha de memória. Muito possivelmente o Valgrind vai dar algum errinho aqui nessa linha, tá? Pena que eu não consegui instalar aqui para vocês, mas vocês podem fazer isso em casa, sem problema nenhum.
E aí agora eu trabalho um pouquinho com caractere, só para mostrar para vocês o que acontece aqui por trás, né? Eu tô com for andando de 0 até strlen. Strlen é a função da string.h que retorna o número de caracteres de uma string sem o /0. Então, vou pegar strlen de nome é esse aqui. Quantos caracteres tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, esse é o número de caracteres, considerando que é um nome composto e o espaço é um caractere também. Ele vai caminhar cada caractere e vai imprimir um especificador %C, que imprime só um caractere, não é o %S que imprime a string inteira, nome de i, que vai andando, se o for está andando na string, nome, posição i retorna o caractere daquela posição i. E aí eu posso imprimir isso daí e ver o que vai rolar. Vamos lá. José da Silva, vou imprimir o nome inteiro, né? E aí, pessoal, ao invés de imprimir com %C, eu posso brincar com isso daí utilizando a aritmética de ponteiro, né? Eu posso pegar o P2, apontar para P1 mais I, P1 fixo na posição J, que é a primeira posição. O I, o primeiro valor vai ser 0, vai ser 1, vai ser 2, até chegar no final da string, e eu vou imprimindo caractere a caractere através de P2, pegando o conteúdo de P2. Se P2 está apontando para o endereço de uma determinada posição de memória, daquele vetor, daquela string, asterisco P2 vai pegar o conteúdo, que é o caractere que eu quero imprimir. Se eu fizer isso, eu tenho que obter a mesma string impressa. Tá? José da Silva, certinho. Ok, gente, termino por aqui a revisão básica de ponteiros, alocação de memória dinâmica, como funciona a stack e a heap. E agora vocês podem olhar a documentação, na internet, está tudo à disposição de vocês. E podem, obviamente, tirar dúvidas comigo na aula presencial, ok? Beleza, pessoal? Tchau, tchau. Até a próxima.